uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Somos Igreja. Neste tempo forte para a nossa Igreja Católica, que é o tempo da Quaresma. Tempo de conversão, tempo de arrependimento dos nossos pecados, tempo de mudança de vida. É claro que o chamado que a Quaresma nos faz para vivermos, a conversão, este apelo que aparece inclusive em nossas liturgias, deve ser vivido sempre num clima de muita alegria e de muita esperança, porque a Quaresma nos prepara para celebrarmos a Páscoa do Senhor, a ressurreição. E faz para nós esse apelo ao encontro com a misericórdia do Pai, manifestada em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando nós fazemos aí nossos exercícios espirituais para esse tempo quaresmal, quando fazemos o jejum, quando intensificamos a nossa oração, quando nos lançamos na vivência do mandamento do amor e praticar a caridade, nós estamos entrando em contato com a misericórdia de Deus. Isso nos torna mais santos, isso nos torna mais felizes. Portanto, viver esse tempo quaresmal significa nos preparar para a vitória, Cristo que vence a cruz e ressuscitando, vence a morte e nos dá a vida. A Quaresma, como já mencionei, ela apresenta para nós um tripé, podemos assim dizer, que nos ajuda a viver melhor esse tempo e nos ajuda a estarmos bem preparados para a Páscoa. É o jejum, a oração e a caridade. Na oração do Evangelho de São Mateus, Jesus pede que nós não multipliquemos muitas palavras para orar. Mas está lá no texto, inclusive o texto que proclamamos na quarta-feira de cinza: entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, porque o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Ou seja, as práticas quaresmais, inclusive a oração, nos levam ao encontro maior com Deus. Nós não podemos fazer as coisas para que os outros vejam, para que os outros nos elogiem, diz Jesus. Nós temos a recompensa, e quem faz tudo por causa do elogio, a recompensa é a sua própria solidão. Agora, as práticas da Quaresma e sobretudo a oração nos aproximam mais de Deus. É claro, queridos irmãos e irmãs, que nós, cristãos e cristãs, devemos rezar sempre. Devemos rezar porque às vezes temos a impressão que nosso povo católico acaba se distraindo durante o seu dia e não organiza o dia reservando um tempo para o diálogo com Deus. A Quaresma, além da oração, porque nós temos várias formas de oração, a Quaresma também é para nós um tempo de escuta atenta da palavra de Deus. Uma das formas de rezar é rezar com a palavra. Às vezes as pessoas nos perguntam o que fazer para rezar com a palavra de Deus. Leia o Evangelho do dia. Nós temos bastante subsídio, temos bastante material que nos fornece hoje a leitura, um pequeno comentário da palavra, mas rezar com a palavra de Deus. Uma outra forma
de rezarmos bem nesse tempo quaresmal é a meditação da Via Sacra. Ou seja, esse tempo nos proporciona este contato com o amor de Deus manifestado na paixão, morte e ressurreição de seu Filho. A Via Sacra bem rezada, com tranquilidade, com atenção, nos permite, contemplar detalhadamente o sofrimento de Jesus por nossa causa. E, sobretudo, quando ela é feita nos quarteirões, nos setores, quando as pessoas, caminhando, vão, de certa forma, percorrendo o caminho santo, a via santa, na qual Jesus entregou sua vida por amor a nós. E, por fim, a dimensão da caridade nos convida a repetir o gesto de Jesus, que sempre esteve ao lado dos doentes, dos pobres, dos marginalizados, sempre para resgatar a vida. Não é só no tempo da Quaresma que nós devemos fazer caridade, porque a igreja, ela vive do amor e da caridade. Não há sentido nossa fé se ela não passa pela caridade aos irmãos e irmãs. E dentro desta dimensão, que é a caridade, todos os anos a igreja nos ajuda, há mais de 50 anos, a praticar o amor e a caridade através da campanha da fraternidade. Sobre ela nós falaremos no nosso próximo bloco, os próximos 2 blocos, refletindo e acolhendo as orientações da igreja, da CNBB e da Caritas, que organiza a campanha da fraternidade para todos nós, neste ano de 2015. Uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Retornamos então ao nosso programa Somos Igreja. Falamos no primeiro bloco sobre a Quaresma e agora vamos falar sobre a dimensão da caridade que nós na igreja vivemos, através da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano traz para nós como tema a fraternidade, igreja e sociedade. O lema, eu vim para servir, tirado do Evangelho de São Marcos. É muito sugestivo o cartaz da campanha da fraternidade, que traz o Papa Francisco na Quinta-feira Santa do ano passado, lavando os pés. O lava-pés que nós celebramos na Quinta-feira Santa, e que nosso povo celebra como instituição da Eucaristia e instituição do sacerdócio, e é realmente isso, mas o lava-pés nos remete ao sacerdócio comum dos fiéis, que brota do gesto de Jesus de se entregar no pão e no vinho, mas de se colocar a serviço humilde dos seus irmãos e irmãs. E depois de ter dado esse exemplo, é claro, Jesus pede que nós façamos a mesma coisa. O tema da campanha, queridos irmãos e irmãs, nos convida a vivermos também a dimensão social da nossa fé. E por que não dizer dimensão social e dimensão política da nossa fé? Mesmo havendo autonomia entre a igreja e o Estado, a campanha da fraternidade desse ano vai nos lembrar que nós que vivemos o Evangelho, nós que pregamos o Evangelho, nós que nos reunimos em torno das propostas de Cristo, nós vivemos em sociedade.
de uma sociedade repleta de desafios, uma sociedade que apresenta para nós, infelizmente ainda, as marcas da miséria, as marcas da pobreza, as marcas da fome, às vezes o mau atendimento, quer no campo da educação, quer no campo da saúde. Se nós estamos nessa sociedade e vivemos nela, o evangelho que cremos, o evangelho que anunciamos, também deve nos inspirar e deve nos ajudar a iluminar a sociedade. O Código de Direito Canônico faz uma reserva na questão política para que os ministros ordenados não assumam as funções públicas, mas os cristãos, sim, os leigos e leigas engajados, na igreja, não pode se esquecer que a nossa fé comporta também uma dimensão social. E é claro, a campanha vai nos ajudar também a rever toda a colaboração que a nossa igreja tem dado na sociedade brasileira desde o descobrimento. Quando os jesuítas e depois outras ordens religiosas chegaram aqui junto com os portugueses. A igreja sempre esteve ao lado do povo brasileiro e através de inúmeras pastorais, inúmeras iniciativas, a igreja tem colaborado com a construção dessa nação e sobretudo lutado, para que se estabeleça em nossa nação a justiça e a paz. Não só rezando, claro que, já falei no primeiro bloco, a oração é muito importante, mas não só rezando, atuando nas pastorais e nos órgãos da nossa igreja. No próximo bloco, algumas orientações que apresentam para nós o texto base da campanha da fraternidade desse ano. Uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Voltamos para o nosso terceiro bloco do nosso programa Somos Igreja. Agora com algumas orientações práticas sobre a vivência, da campanha da fraternidade. Nós, queridos irmãos e irmãs, não podemos nos esquecer que a campanha da fraternidade não é uma campanha quaresmal. Ela é uma campanha de solidariedade promovida pela igreja, que tem o seu início e seu ponto forte na quaresma, mas que se estende por toda a nossa vida da igreja. Eu costumo dizer que, como a campanha da fraternidade olha algumas situações concretas, alguns problemas, enquanto ao problema existe a campanha. Por exemplo, no passado, nós meditávamos sobre o tráfico de pessoas, uma realidade triste, mas que ainda persiste em nossa sociedade. Enquanto persiste essa situação de morte, a igreja continua a campanha e tentando iluminar com o evangelho essas situações e, é claro, ajudar o nosso povo a ter qualidade de vida. Nós estamos vivendo um clima de esperança na nossa igreja, e uma esperança que vem sido anunciada constantemente pelo nosso Papa Francisco. Sabemos que estamos numa época em que as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis, porque estamos numa época de mudança, ou seja, a história está mudando e nós somos os protagonistas dessa história. Muita gente recua, muita gente se apega em moralismos, em conservadorismos. O Papa Francisco nos convida a sermos uma igreja em saída. E é essa a proposta da campanha da fraternidade desse ano. Somos uma igreja em saída. Diz o Papa, prefiro uma igreja machucada a uma igreja presa na sacristia só para se defender.
Portanto, onde estão os filhos e filhas de Deus, ali a igreja deve estar, e todos nós, como igreja, agentes de pastoral, né, ministros ordenados, devemos estar também. A campanha apresenta para nós a principal colaboração e preocupação que a igreja tem que ter em relação à sociedade, que é o bem comum. A igreja, já dizia o Concílio Vaticano II, ela é perita em humanidade, e por ser perita em humanidade, ela se preocupa com o bem comum e se preocupa com a defesa da justiça social. Haja vista as nossas pastorais, né? Pastoral do menor, pastoral carcerária, pastoral dos migrantes, né? A pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa. Ou seja, nós temos diversas pastorais, que são chamadas pastorais sociais, na nossa igreja, que justamente é a igreja lutando pelo bem comum e a igreja lutando pela justiça social e pela dignidade de vida das pessoas. É claro que a igreja faz isso sempre num clima de bastante diálogo, né, e de bastante respeito. De certa forma, onde o Estado não consegue estar, né, a igreja está ali com as suas pastorais, socorrendo o nosso povo e lutando para um mundo melhor. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados também pela campanha da fraternidade a, em primeiro lugar, sair do nosso egoísmo. Nós estamos vivendo hoje uma cultura de fechamento, uma cultura de egoísmo, que faz com que cada indivíduo se empenhe simplesmente para realizar seus próprios desejos e para realizar suas satisfações aí imediatas. Há um risco, o texto base aponta isso, outros estudos também da nossa igreja, das novas redes de comunicação, né? O computador, o celular, né? Internet, tablet, o risco das pessoas se fecharem no mundo digital e não estarem abertas à fraternidade. A campanha nos convida a ser uma igreja em saída, ou seja, uma igreja que vá em busca da solidariedade e da fraternidade. E é claro também que uma das marcas da nossa época, infelizmente, em nível mundial, é a violência. A campanha da fraternidade pede que nós sejamos promotores da paz, que nós nos empenhemos para construir a cultura da paz no lugar da cultura de violência na qual nós estamos mergulhados, né? E a igreja pode, né, consegue dar uma grande contribuição, né, para a construção da paz. E um dos gestos também, queridos irmãos e irmãs, da campanha da fraternidade é a coleta da solidariedade, que nós fazemos todos os anos em todas as paróquias do Brasil. Essa coleta é realizada no domingo de Ramos, esse ano no dia 29 de abril, e toda a arrecadação, quer a parte que fica nas dioceses ou que vai para a Caritas Brasileira, constitui um fundo que será aplicado nas diversas pastorais, nos diversos trabalhos sociais que a nossa igreja tem, socorrendo, né, os mais sofredores. Participemos da coleta da solidariedade. Boa noite, nós estamos aqui com a Lourdes da comunidade Alfa e Ômega e ela vai esclarecer um pouco mais sobre a nossa vida na dimensão interna da comunidade Alfa e Ômega, que são aqueles irmãos que vivem juntos, que têm uma vida em comum. E por falar em ter uma vida em comum, Lourdes, boa noite. Boa noite. Como é viver essa dimensão de estar todos juntos? Olha, nós moramos todos juntos, né? Nós temos uma vida em comum. Então, na vida comunitária existem solteiros, existem celibatários e existem também famílias, né? Os casais da comunidade.
né? Mas cada um vive nas suas casas. Famílias têm as suas casas, solteiro tem suas casas, né? Então são assim. Mas, né, as nossas manhãs, como eu já disse, a gente faz todos, né, juntos. E a nossa vida, né, nós temos a fraternidade, vivemos uma vida fraterna, que é para nós assim, essa riqueza, mas também temos os nossos desafios, como eu também já disse. Né, nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, né? E aí tem, né, as nossas diferenças que a gente, né, as nossas discussões. Então é bonito, é lindo, é uma alegria a gente estar junto, mas também esse grande desafio na nossa vida. Então a gente tem esse desafio para estar vivendo. E cada um, né, naquilo que vive, naquilo que conhece, né, a gente tem essas discussões, mas nós temos uma regra na nossa comunidade, né, que diz, né, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Então, né, a gente, né, existe o perdão, existe a reconciliação, né, todos os dias, para que essa vida fraterna, a nossa vida de irmãos, possa ir, né, cada vez mais se alicerçando para que a gente possa, né, viver isso. Então essa é também um esclarecimento sobre essa dimensão de vida fraterna dentro da comunidade Alfa e Ômega. E se você gostaria de saber um pouco mais a respeito da nossa vida, não perca os próximos programas que a gente vai falar sobre a providência divina. O que é viver da providência? O que é se lançar, se confiar na providência de Deus nos próximos encontros. Boa noite e até lá. Gritamos que somos teus, oh mãe, como igreja somos teus, como igreja somos